Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que é a espinha dorsal da segurança no trabalho, o gerenciamento de riscos ocupacionais, ou GRO, e o seu parceiro de ação, o PGR. A gente vai entender juntos como funciona a base estratégica da NR1, ou seja, como identificar, avaliar e controlar os riscos no ambiente de trabalho de um jeito contínuo. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com a estratégia de segurança. Depois, vamos ver o plano em ação com o PGR. Na sequência, partimos para a etapa de mapear os perigos e, para fechar, vamos entender por que tudo isso é um processo contínuo. Prontos? Então, vamos lá, começando pelo começo. Primeira parte, a estratégia de segurança. Aqui, a gente vai se aprofundar para entender o conceito fundamental do GRO. Mas afinal, o que é esse tal de GRO? A sigla, como o nome já diz, é para Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E o conceito é bem claro. Ele é o conjunto de ações coordenadas para garantir a segurança dos trabalhadores. Pensa nele como o cérebro da operação, a grande inteligência por trás de um ambiente de trabalho seguro. E essa estratégia funciona com base em 4 objetivos principais. O primeiro é antecipar, ou seja, prever os riscos antes mesmo que eles apareçam. Por exemplo, vai instalar uma máquina nova, já tem que pensar nos riscos que ela pode trazer. O segundo passo é reconhecer, que é identificar os perigos que já existem ali no dia a dia. Depois vem o avaliar, que é quando a gente mede o tamanho do risco, a gravidade e a chance de algo acontecer. E, finalmente, controlar, que é colocar a mão na massa, implementando medidas para eliminar ou diminuir esses riscos. Para tudo isso funcionar bem, o GRO se apoia em 3 pilares. O primeiro, e talvez o mais importante, é a prevenção. Agir antes que o acidente aconteça é sempre o melhor caminho. O segundo é o monitoramento contínuo. Não adianta só criar as regras, tem que acompanhar de perto para ver se elas estão funcionando. E o terceiro pilar é a melhoria contínua, que muita gente conhece pelo ciclo PDCA. A ideia aqui é estar sempre ajustando os processos para deixar o ambiente cada vez mais seguro. Então, para ficar bem fácil de guardar, pensa assim: o GRO é a estratégia. E o PGR é a ferramenta. Simples assim. Um é o plano, o outro é como a gente executa o plano. Agora que a gente já entendeu a diferença, vamos mergulhar na ferramenta. Segunda parte, o plano em ação, PGR. É aqui que a gente vai ver como colocar a estratégia do GRO em prática de verdade. O Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, tem alguns pontos bem interessantes. Primeiro, a implementação. É ele que tira o GRO do papel. É a materialização da estratégia. Ele também tem flexibilidade na organização, ou seja, pode ser feito por unidade, por setor ou até por atividade. Ele se adapta à realidade de cada empresa. E a composição básica dele precisa ter, no mínimo, 2 coisas. Um inventário de riscos, que é a lista de todos os perigos, e um plano de ação, que diz o que vai ser feito para controlar cada um deles. Certo, mas como a gente monta esse inventário? Isso nos leva direto para a terceira parte, mapeando os perigos. Essa é a etapa mais prática de identificação e análise dos riscos. Esse mapeamento detalhado geralmente classifica os perigos em 5 grandes grupos para facilitar. Temos os físicos, como ruído, calor, radiações. Os químicos, que são as poeiras, vapores, substâncias tóxicas. Os biológicos, aqui entram vírus, bactérias, fungos. Os ergonômicos, que envolvem postura inadequada, levantamento de peso. E por fim, os mecânicos, que são os riscos de acidentes, como máquina sem proteção ou risco de queda. E um ponto crucial: esse mapeamento não é para ser feito uma vez e esquecido na gaveta. E é por isso que a nossa última sessão se chama um processo contínuo. A gente precisa entender a natureza dinâmica do gerenciamento de riscos. O PGE é um documento vivo, ele precisa ser revisado de tempos em tempos. O prazo geral para essa revisão é a cada 2 anos. Já para as empresas certificadas em sistemas de gestão de SST, esse prazo é um pouco maior, a cada 3 anos, porque elas já têm um processo de controle mais constante. Mas atenção, existem situações que pedem uma revisão imediata, não dá para esperar. Por exemplo, se houver mudanças em processos ou tecnologias, ou claro, após a ocorrência de acidentes ou doenças ocupacionais, e também sempre que acontecer a identificação de novos riscos. A regra é clara, a realidade mudou, o PGR tem que mudar junto. E, no fim do dia, tudo isso nos leva a uma mensagem central, que é o espírito da coisa. O GRO-PGR não existe apenas para cumprir a lei, mas para garantir que todos voltem para casa com saúde. É sobre isso, é sobre cuidar de gente.
E para que esse cuidado funcione de verdade, é vital lembrar que a participação dos trabalhadores é fundamental para o sucesso. Ninguém conhece melhor os perigos do dia a dia do que quem está lá, na linha de frente. Para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Pensando no que a gente conversou, qual perigo pode ser identificado num setor de trabalho que conhecemos bem e como ele se classifica? É físico, químico, biológico, ergonômico ou de acidente? Fazer esse exercício já é um ótimo começo para colocar todo esse conhecimento em prática.